Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Atlético Paranaense e o plano, de se transformar na maior SAF do futebol brasileiro e quem sabe ainda nessa atual temporada, quais são, os valores pedidos pelo clube, inclusive alguns detalhes e movimentos que o Atlético tem feito junto com o seu presidente para quem sabe virar uma SAF com valores bem interessantes. Qual que é o plano, quais são as receitas também do clube e porque realmente eu acho que o Atlético vai ser importante para abrir os olhos dos investidores que tem alguns times no Brasil com esse potencial, eu diria que pouquíssimos, bem administrados, como tem sido o Atlético Paranaense, no cenário de 10 anos é somente o Atlético, eu acho que não tem nenhum outro clube com uma gestão tão boa nos últimos 10 anos e que mostra um potencial e, na minha opinião, uma virada de chave para os times brasileiros de olho nessa questão da SAF. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu chamo Gustavo, contei com a sua ajuda para puder compartilhar esse conteúdo, comentar aqui embaixo, com certeza nos ajuda bastante, produzindo aqui mais conteúdos de notícias e informações do Atlético Paranaense. Bom, então vou deixar aqui essa matéria lá da ESPN sobre o Petralha que diz que o Atlético está à venda e revela detalhes sobre essa questão, porque ele fala que o time chegou no nosso limite, como por exemplo, o limite do que o clube poderia disputar, tendo, por exemplo, o próprio reinvestimento e tudo mais. É óbvio que isso no longo prazo daria resultado, sim, mas para ter um grande crescimento, uma receita muito mais alta, contratações para competir realmente com o Palmeiras, Flamengo no ponto de vista financeiro, seria realmente essa questão da virada de chave e virando SAF. Essa matéria é lá do dia 5 de outubro de 2023 e vai lá, ele deu essa entrevista falando sobre o seguinte, nós estamos à venda, nossa posição era de que venderíamos só parte minoritária, mas com o andar da carruagem do mercado, se tiver uma oferta de um parceiro que realmente dê conta, realmente dê para casar, porque é casamento, futebol é complicado, nós pensamos até na venda do controle acionário. Ele tem que estar envolvido nos projetos, o clube quer se tornar a nível sul-americano um dos top 4, então tem que investir, declarou então o presidente. Ele falou ainda que o Atlético ficou para trás e reitou que está à procura, no caso, por sócios. Ele falou o seguinte: nós batemos no teto, eu diria, chegamos no nosso limite, nossa torcida é reduzida, 1/3 da torcida do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Grêmio e do Internacional, que são clubes que maturaram, melhor dizendo, na década de 70 e o Atlético ficou para trás. A maturação tem acontecido agora, no final do século, e leva 50, 60 anos para formar uma torcida. Ainda o Paraná é um fenômeno à parte, porque são 3 Paranás, o Paraná Paranaense, o Gaúcho, o Paulista, e temos essa dificuldade ainda, mas estamos crescendo. Completou aí essa questão por parte da torcida. Ele completa dizendo sobre a seguinte, que ele foi aos Estados Unidos e tudo mais, falando sobre isso, que agora eu comento um pouco mais com vocês. E muito por conta do Atlético, na minha opinião, ele até fala aqui, de realmente ser a maior venda da SAF do Brasil e realmente top 4 aqui da América de investimento, é muito por conta disso. Matéria aqui do Bem Paraná, mostrando que o Atlético teve um lucro, pelo 8º ano consecutivo. Tem muitas empresas que não têm lucro por 8 anos consecutivos, e isso em relação ao balanço de 2021 e tem 2022 também, que foi o 9º ano consecutivo, que teve um lucro em 2021, então, de algo na casa dos 66 milhões de reais, que realmente foi uma temporada bem interessante. O segundo, por exemplo, o segundo ano com maior lucro, atrás de 2020, que o Furacão teve várias vendas, o Bruno Guimarães, Renan Lodge e tudo mais, que terminou o ano com 134 milhões de lucro, realmente uma temporada bem interessante. Vou deixar aqui um pouco mais de detalhes e tudo mais, que destaca muito por conta da questão de cota de transmissão, que ganhou mais de 50 milhões, da Sul-Americana, que fez muita diferença, 38 milhões da Copa do Brasil e mais 12 milhões do Brasileiro. Ainda aumenta aqui em relação aos seus custos, mas essa questão de muitos anos com lucro consecutivo certamente chama muita atenção de investidores, porque se você, por exemplo, mostra o Atlético com essa média de lucro de 40, 60, 80 milhões por ano, e uma empresa que dá essa média de lucro, no mínimo vai valer algo na casa de 1 bilhão de reais. Por exemplo, um time que tem lucro, uma empresa com uma média de 50 milhões de lucro por ano, 100 milhões, por exemplo, vai valer algo perto de 1 bilhão, por exemplo. O Atlético, se conseguir aumentar essa receita e mostrando para um investidor que tem esse projeto a longo, médio prazo, certamente dá para conseguir um valor bem mais alto do que isso. 3, 4, 5 bilhões, na minha opinião, não seria inviável. Quem sabe ainda o mercado não está pronto com um valor tão alto como esse. E aí eu não sei se o Atlético vai virar SAF, por exemplo, nesse ano, assim como não virou, em 2022, 2023, aguardando esse momento melhor. Que ele até afirma aqui,
que o clube tem um interesse de vender a SAF por cerca de 3 bilhões de reais, né? Esse valor ainda não está definido. Um ano atrás, por exemplo, eles falavam em 2 bilhões, agora já está se falando em 3. Então, quanto mais demorar, na minha opinião, e manter uma boa administração, melhor para o valor da SAF. Mas não, né, para o torcedor que quer ver um time o mais forte possível, né, nessa questão. Que ele foi lá e destaca o seguinte, né, do presidente do Atlético, que foi à América, né, aos Estados Unidos, para ver essa questão de uma SAF lá no dia 9 de dezembro, essa matéria do TNT Sports, que teve essa viagem, né, que se reuniu com representantes do Bank of America e da XP Investimentos, que busca, né, realmente um acordo que pode ser recorde para a SAF aqui no futebol brasileiro, que seria vender a sua SAF 40% por algo em torno de 600 milhões de dólares, 3 bilhões na cotação atual, ou seja, 40%, né? Então o Atlético Paranaense, 100% do Furacão, estaria equivalente hoje a mais de 6 bilhões de reais, 6 bilhões e 800, 6 bilhões e 600, né? Algo próximo disso, realmente seria um valor sensacional, quase 1 bilhão de dólares, mais de 1 bilhão, né? 1 bilhão e 200 milhões de dólares é algo inacreditável, e aí 600 milhões de dólares por 40% da SAF, né? Então, realmente é um valor bem interessante, isso aí no final do ano passado, em 2023. Vou até deixar aqui também essa questão do Atlético, que apresentou esse lucro em 2022 de 47 milhões, que aí foi realmente, né, o 9º ano consecutivo. Ainda em 2023, estamos em 2024, mas ainda não saiu. A tendência é que em abril, maio, tem essa divulgação. Mas aí, ó, no caso, o Atlético que tem uma reserva financeira de quase 100 milhões de reais. Isso à toa mesmo, né, parado lá no banco. Ou seja, isso aqui quase rende 1 milhão de reais por mês para a equipe. Vamos colocar ali uns 670 mil livres de impostos, que já paga boa parte da folha salarial. Eu lembro que o Atlético em 2021 tinha uma folha de acho que 3 milhões e uma reserva de 130 milhões. Tipo, eles tinham uma folha de 3 milhões e rendia 1 milhão por mês a reserva financeira deles. É realmente sensacional. Tem a dívida ainda com a Arena da Baixada, que é de 568 milhões. Eu já trouxe aqui alguns vídeos no canal falando sobre isso, que não é uma questão de se preocupar. O Atlético hoje basicamente não tem dívidas. Essa questão da Arena já teve um acordo definido, né? Então, tendo esse lucro de 47 milhões, uma redução em relação a 2021, né? Mas ainda assim, bem expressivo, muito por conta do 9º ano consecutivo da equipe tendo lucros e faturamento. A receita eu vou deixar aqui para vocês, ó, muito por parte de direito de transmissão, cada vez aumentando, né? Em 2021, 189 milhões, por conta de ter ido melhor em algumas questões, né? De Copa do Brasil e tudo mais. Premiação 81 milhões, a venda de atletas foi um fator determinante, ó, é algo que o Atlético tem, na minha opinião, como principal trunfo na hora de apresentar para futuros investidores. Estou muito curioso para ver também em relação à venda do Vitor Roque e tudo mais. Isso vai, na minha opinião, acrescentar muito a SAF do Furacão. 2022 foi 101 milhões de reais de vendas, 2021 foi um ano mais fraco, né? 32 milhões. E mesmo assim o time teve, essa matéria aqui de 2021, ó, teve um lucro de 66 milhões, mesmo com uma venda tão baixa de atletas, 70 milhões a menos do que foi no ano seguinte. Então pensa, né? Se tivesse mais 70 milhões aqui de venda, uns 100 milhões tranquilo, né? Passaria dessa questão. Então é algo que, na minha opinião, o Atlético tem um potencial bem interessante de SAF no médio e longo prazo também. Pode ser que vire SAF em 2024? Pode ser que sim, mas na minha opinião também não é algo que vá fazer do dia para a noite. Espera realmente com um grupo sólido, até que o presidente fala sobre isso, né, que se for um presidente, um grupo que tem interesse em comprar o controle todo, né, por exemplo, 90%, 80%, um valor maior, quem sabe 4 bilhões, 5, pode ser uma alternativa, mas só se for um grupo muito confiável. E, na minha opinião, tem poucos grupos, né, tirando aqui o Grupo City que comprou já o Bahia, que poderiam, na minha opinião, mostrar ali que tem um investimento grande em futebol, já tem vários times no mundo, ou entende de outros esportes e quer fazer investimentos no futebol brasileiro. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você tem a dizer sobre essa questão do Furacão? Você acha que vale 3 bilhões? Você acha que vale 5? Qual seria o melhor percentual para vender, né? É uma questão que o Furacão também sempre bateu na tecla, que não tinha o interesse de vender 100% do clube. Sempre falava em 40%, 30%, 50% das ações. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final relacionados ao Furacão. E nos vemos então aqui numa próxima oportunidade. Quem puder se inscrever e deixar seu like ajuda bastante, né, para entregar para mais torcedores aí da equipe. Valeu, galera!